Olá, mamãe! Seja bem-vinda à aula 2 da nossa jornada Seu Filho Sem Alergia Alimentar. Aqui eu vou ensinar você a eliminar os sintomas de alergia do seu filho. Meu nome é Andrea Huang, eu sou nutricionista, especialista em alimentação infantil, expert em alergias alimentares de bebês e crianças e sou mãe de 2 meninos que foram alérgicos também. Nessa série de 3 aulas, eu vou ensinar vocês um caminho correto a percorrer para eliminar os sintomas de alergia do seu filho. Esses sintomas que estão te deixando tão angustiada, ansiosa, perdidas e que vocês não sabem o que fazer, não enxergam luz no fim do túnel. Essa semana vai mudar totalmente a tua relação com a alergia alimentar do seu filho. Eu vou mostrar para vocês a história de uma mãe que estava sofrendo muito com sintomas alérgicos do filho dela. Ele tinha muito sintoma respiratório, chegou a internar várias vezes no hospital por conta disso, uma imunidade baixa mesmo, com sintomas respiratórios. E ela foi atrás para saber o porquê que o filho dela sempre estava ruim, sempre estava doentinho. E aí ela descobriu que foi devido a uma alergia à proteína do leite de vaca que deixava ele com tanto sintoma respiratório e com a imunidade tão ruim. Ela realmente estava sem norte, ela não sabia o que fazer, até que ela conseguiu eliminar esses sintomas. E agora o filho dela está bem e, além disso, ele come de tudo. Quer coisa melhor para uma mãe vendo seu filho comer de tudo? É uma maravilha, não é? Até antes de descobrir a PLV dele, ele ficava muito doente, ficou internado, né, por conta respiratória. E isso melhorou, assim, a 90%. Nossa. Ele já não, a gente já não vai mais no médico com ele por conta dessas coisas. Então, assim, ele melhorou muito em questões disso, né? Eu tava muito sem norte de tudo, né? Então, assim, desde que a gente fez, aí eu mudei todos os utensílios dele, né? Peguei algumas ideias em relação à introdução alimentar dele, né? Ficar doente não ficou mais, né? Ele tinha muitas questões respiratórias, ficou internado já e tudo. Então, assim, ele teve uma melhora muito grande. E ele, assim, ele come de tudo. Tudo que você dá, ele come, né? E tá engordando bastante, graças a Deus, tá bem gordinho agora, né? Que não tava ganhando muito peso, agora já ganha. Assim, foi ótimo, né? É um norte pra gente que não sabe muita coisa. Precisa, né? Eu falo que precisa ter esse contato com quem conhece. Então, se você quer ver o teu filho saudável, seu filho sem reação à alergia alimentar, você não quer mais errar, não quer ficar testando alimento nele, você que tá perdida, não sabe o que evitar, não sabe o que comer, o teu medo de errar te impede de ser mais firme nas suas decisões. Você não aguenta mais ver o teu filho sofrer de refluxo, dor abdominal, cólicas, sangue nas fezes, diarreias, né, constipação, dermatites, enfim, tantos sintomas, você não aguenta mais tudo isso. Na aula anterior, na aula número 1, eu mostrei para vocês os principais erros que as mães mais cometem ao tentar eliminar os sintomas no filho. E isso eu percebi atendendo as mães que vinham lá no meu consultório e eu via que elas cometiam esses mesmos erros que estavam impedindo o filho delas de melhorar. Então eu vou falar brevemente sobre esses erros. E se você não assistiu a aula 1, assista a aula 1 para você conseguir ter um melhor entendimento dessa segunda aula, porque assim você vai aproveitar muito mais as informações que eu vou colocar aqui. Então por isso que você não pode pular a aula 1, você precisa assistir a aula 1 para poder entender essa aula 2 e aproveitar o máximo possível. Então se você ainda não viu a aula 1, dá um pause aqui nessa aula 2 e vai assistir lá a aula 1, que é rapidinho, você pode colocar numa velocidade mais rápida. O primeiro erro era achar que somente tirando o leite e derivados da tua alimentação você ia estar livrando o teu filho da proteína alergênica. Mas lembrando dos traços, né? Eu falei bastante dos traços domésticos, dos traços industrializados, da padaria, dos restaurantes, tá? O segundo erro foi com relação aos leites zero lactose. Expliquei sobre a diferença entre o zero lactose entre intolerância à lactose e alergia alimentar. Inclusive no nosso leite materno tem muita lactose, mesmo se a mãe retirar a lactose da dieta, tá? O outro erro era você procurando na internet informações aleatórias para tentar solucionar o caso do seu filho sozinha. E aí você fica a madrugada dentro pesquisando
e no fim não chega a nenhuma conclusão porque você tem medo de errar, você não consegue fazer sozinha, né? O outro erro é a leitura incorreta de rótulos, né? Então às vezes a gente olha, principalmente produtos caseiros, né? A gente olha o rótulo, vê ali não tem manteiga, não tem creme de leite, não tem leite, então eu posso comer. Só que ali, às vezes, tem manipulação de outros produtos na mesma bancada, no mesmo maquinário, que não colocaram, que tem traços. Então isso é muito importante, também era um dos erros das mães que eu via que mais acontecia. O outro erro era procurar receitas na internet e tentar adaptar sozinha. Então, às vezes, a gente tá com tanta vontade de comer as coisas, né? Que a gente procura ali na internet uma empada de frango. Aí você vai ver, tem manteiga. Então, vou trocar por outro óleo. Só que aí você não sabe a proporção, né? De quanto colocar. Ou então, você quer colocar leite vegetal. Ou você quer colocar uma farinha sem glúten. E aí a receita não dá certo e você joga tudo fora. Esse era também um dos erros que acaba atrasando essa melhora e jogando dinheiro fora. O outro erro é achar que um pouquinho não faz mal. Então as mães que acabam dando uma mordida ali no hambúrguer do marido, indo comer fora ali só um pouquinho, dar um pulinho ali, comer só um pedacinho. Então às vezes esse pouquinho pode estar fazendo seu filho reagir. Gente, na aula 1 eu contei um pouco da minha história pessoal com meu filho, que ele foi alérgico a muitos alimentos, então ele era alérgico múltiplo, que a gente chama, né? E além dele ter reações tardias de refluxo, assaduras persistentes e cólicas excessivas, ele era também IgE mediado, ele reagia imediatamente com placas vermelhas pela pele, ele virava uma criança vermelha da cabeça aos pés, né? Por conta dessa alergia, então ele era misto, ele tinha os dois tipos de reações. Então ele reagia a leite de vaca, ele reagia a ovo também, ele vomitava bastante e ele reagia a soja também. E essa história mais completa eu contei na nossa aula 1, então se você não assistiu, dá um pause aqui, vai lá assistir, vai ouvir o que aconteceu comigo, com meu filho, na época que ele era pequeno, bebezinho, ele tinha 2 meses, então ele era bem pequenininho. Então assiste lá eu contei exatamente por tudo que eu passei. Eu contei direitinho toda a minha jornada até ele melhorar de todos os sintomas e como foi que eu cheguei até aqui, para ajudar tantas mães. E a pergunta que todo mundo tá me fazendo é o que eu fiz para chegar até aqui, ajudando tantas mães a eliminar os sintomas de alergia do filho. E isso eu vou te dizer que tem um passo a passo para você alcançar esse objetivo. E por isso que eu insisto, assistam a aula 1, aí depois vocês voltem aqui para assistir a aula 2. Aí vocês vão conseguir ter um melhor entendimento disso tudo. Agora vamos para o conteúdo da aula 2. Eu vou te ensinar a maneira correta que você precisa fazer para melhorar os sintomas de alergia do seu filho. E foi aplicando o meu método, no passo a passo, que ela conseguiu eliminar esses sintomas e a criança não ficou mais doente, melhorou muito da gripe recorrente, não teve mais internações. Então ela conseguiu eliminar essa dor que ela tinha, essa preocupação, essa angústia. Ela fez as substituições personalizadas, as receitas que eu mandei para ela. Então dá muita alegria de ver essa mãe feliz, né, satisfeita por ter o teu filho melhor, por ter o teu filho sem sintomas. E é isso que eu vou falar com vocês hoje. Agora você deve estar se perguntando, Nutri, o que eu faço porque o meu filho não está melhorando os sintomas? Eu já tirei leite e derivados da alimentação dele e ele não está melhorando. Então você, mãe de uma criança alérgica, ou uma criança que não mama mais, ou de um bebê que ainda mama no teu leite, né? Enfim, ele deve estar reagindo a traços, seja ele traços domésticos ou traços industrializados. Então, muitas vezes passa despercebido. Como eu expliquei na aula 1, aquele pão francês que você compra na padaria, ela pode estar contaminada com proteína do leite de vaca por causa de uma contaminação cruzada. E em casa, se você utiliza a mesma panela que você utilizava para fazer estrogonofe, alimentos com creme de leite e misturava com colher de pau, colher de silicone, aquela proteína que está impregnada lá, ela fica. E aí, no momento em que você vai preparar um alimento sem leite de vaca livre e você utiliza esses mesmos utensílios para mexer a tua comida, você acaba contaminando o teu alimento com a proteína do leite de vaca.
E além disso, tem o liquidificador também, tem o forno, o micro-ondas, então alguns aparelhos domésticos que eles também ficam contaminados com a proteína do leite de vaca, tá? Ou leite de vaca, ou ovo, ou soja, o alergênico que está causando reação no seu filho. Se o teu marido em casa consome produtos como queijo, cremes, iogurtes e derivados de leite de vaca, você precisa redobrar muito mais a tua atenção, porque na tua casa com certeza tem traços de leite. Lembrando também que se o seu marido, alguém da tua família, utiliza leite de vaca, ovo, soja, seja ao que o teu filho reage, todos esses utensílios são lavados com a mesma esponja. Então essa esponja, ela está contaminada com a proteína também, além do pano de prato. Além disso, a tábua que você utiliza, seja ela de polipropileno ou a tábua de madeira, ela também está contaminada porque a gente risca, né? No corte a gente acaba riscando. Então tanto a tábua de madeira como a tábua de plástico, elas têm riscos que acabam ficando a proteína ali. Potes plásticos também, eles são porosos, então vocês podem perceber que quando você guarda algum alimento, seja molho de tomate, alguma coisa com um cheiro mais forte também, mesmo que você lave, ainda fica com uma corzinha diferente, ainda fica com um cheirinho diferente quando você abre a tampa, né? Depois que você guarda, você abre para usar, fica um cheirinho. Então, o plástico, ele é super poroso. Então, ele é um contaminante cruzado na nossa casa. Então, essa investigação que a gente precisa fazer para avaliar se a criança reage ou não a esses traços domésticos, traços industrializados, é muito importante. Porque a gente precisa saber primeiro qual que é o grau de alergia dessa criança e se realmente ela reage a essas ínfimas quantidades de proteína alergênica que a gente encontra nesses lugares. Eu falei muito agora dos traços domésticos, mas também temos os traços industrializados. O que são eles? Sabe aquela bolacha que você compra no mercado e pode conter traços de soja? Ou aquela massa que você compra e pode conter ovo? Essa nomenclatura do pode conter significa que aquele alimento ele foi processado no mesmo maquinário que alguns alimentos que tinham ovo, que tinham soja, que tinham leite de vaca, tá? Então aquela bolachinha que pode conter leite é justamente porque ela compartilhou maquinários, compartilhou o ambiente em que tinha sido processado alguma coisa com leite de vaca. E aí, com certeza, esse alimento tem algum resquício dessa proteína alergênica. Então, são os traços industrializados. E hoje em dia, a indústria alimentícia, ela é obrigada a colocar na rotulagem se o produto contém ou não o traço do alergênico. Por quê? Porque está tendo muitos casos de alergia alimentar e essa é uma lei que criaram para que as pessoas consigam identificar o mais rápido possível, né, ao ler o rótulo, que aquele alimento contém um alergênico. Porém, infelizmente, nós temos muitos erros de rotulagem e temos muitos produtos caseiros, produtos que são feitos artesanalmente, né? Então, também temos que tomar muito cuidado com isso. Então, o importante é que você ligue no saque para que eles te informem se aquele produto foi ou não realmente manipulado em um ambiente seguro ou não, tá bom? Produtos caseiros, coloniais, infelizmente eles podem ter erros de rotulagem e podem ter contaminação cruzada, sim. Então você deve estar pensando agora neste momento, Nutri, então eu vou tirar os traços também, que aí fica mais fácil de eu me organizar, né? Vou tirar tudo de uma vez, então eu já não vou inserir nada de traços, vou trocar todos os utensílios da minha casa, não vou comprar mais pão da padaria, eu vou olhar todos os rótulos e ligar para todos os saques possíveis. Mas, gente, isso precisa ser bem avaliado antes, porque às vezes você não precisa fazer isso. Não são todas as crianças, bebês que vão reagir a essas ínfimas quantidades de proteína. Às vezes, você não precisa tirar o pão da padaria, você não precisa deixar de consumir aquele produto que pode conter leite, que pode conter ovo, que pode conter soja, tá? Inclusive, gente, lê o rótulo do arroz, do feijão, das leguminosas que tem na tua casa. Está escrito, pode conter soja. Por quê? Porque o arroz, o feijão, esses grãos, eles são manipulados e são embalados em ambiente que contém soja.
Então não tem muito para onde fugir, sabe? Então por isso que tudo isso tem que ser muito bem avaliado, analisado, para você ter certeza se o seu filho reage ou não a esses ínfimos traços. Então, às vezes, aquele pão tão prático que você compra na padaria, que você vai deixar de comprar porque você não sabe se tem reação a traço, então você vai tirar, você vai deixar de comprar e você vai perder essa praticidade, sendo que não precisaria. Então, tudo isso precisa ser bem avaliado. O outro ponto que você precisa dar atenção é lembrar que os produtos zero lactose, eles continuam com a proteína do leite de vaca presentes ali. Não adianta você continuar consumindo produtos zero lactose achando que assim o teu filho vai melhorar, ou oferecer para ele produtos zero lactose, tá? Infelizmente eu sei que você deve ter sido orientada dessa forma para oferecer produtos zero lactose para o teu bebê, achando que isso vai melhorar os sintomas, mas infelizmente não, continua tendo proteína alergênica ali. Cuidado muito com produtos veganos também, porque às vezes se a criança reage à soja, os produtos veganos são campeões em soja, tá? Porque eles não tem leite de vaca, não tem ovo, mas eles contêm o quê? Soja na composição. Mas Nutri, então por que tem tanto produto zero lactose ali que dizem que ajuda no intestino, né? Não tem, as pessoas que têm intolerância, elas melhoram? Porque é justamente para as pessoas que têm intolerância à lactose, porque eles acrescentam enzima. Então, a pessoa que tem intolerância, eu falei na aula 1, eu vou explicar brevemente aqui. As crianças que têm intolerância à lactose, elas não conseguem digerir o açúcar presente no leite de vaca, que é a lactose. Então, elas não conseguem quebrar esse açúcar. E aí, muitas vezes, elas começam a apresentar algumas dores abdominais, diarreia, fezes explosivas, né? E esse sintoma, ele já melhora consumindo uma enzima lactase que ajuda aí nessa quebra desse açúcar. Agora, isso é totalmente diferente de uma alergia que envolve o sistema imunológico, né? Então, não adianta nada você inserir isso, produto zero lactose, na alimentação do seu filho, se ele tem reação alérgica, né? Porque as reações alérgicas, elas não vão melhorar, porque a proteína continua presente. Eu sei que você pode ter tentado fazer sozinha essa dieta de exclusão. E eu sei disso porque, como eu falei na minha aula 1, um dos maiores erros que eu via nas mães que vinham no meu consultório era tentar fazer sozinha. E elas já vinham até mim há meses tentando fazer essa dieta sozinha, mas elas não conseguiam, elas desistiam, muitas já desistiam no meio do caminho, tentavam voltar e desistiam de novo, porque não dava certo. Então, realmente, quando você não tem uma orientação, você não tem uma ajuda, não tem a quem recorrer, a quem mandar mensagem, a quem perguntar, você não consegue fazer essa dieta de substituição que eu falo. Porque quando você faz sozinha, você só faz exclusão, tá? Quando você faz com acompanhamento, você faz substituição. Então, as mães que eu atendia, elas tinham substituições. Então, por isso, elas conseguiam levar adiante essa dieta, tá? Então, assim, não adianta a gente só tira ovo, tira leite, tira soja, tira castanhas, tira frutos do mar. O que essa mãe pode colocar no lugar, né? O que você pode comer além de tirar tudo isso? E isso é a chave para você conseguir fazer essa eliminação da tua rotina. Porque se você não tem a substituição, se você não tem uma suplementação correta, você não consegue, você joga por água abaixo todo o teu esforço. Porque você se sente culpada se você realmente está fazendo certo. Gente, agora eu tô fazendo sozinha, eu tô tirando leite, ovo, soja. Será que tá certo isso? Será que realmente o meu bebê tá reagindo a tudo isso? Mas ele não tá melhorando. O que eu tô fazendo de errado? Aonde eu estou errando? E aí vem a culpa. Você se sente culpada porque o que você tá comendo tá dando reação no teu bebê. E aí você, cada vez que ele chora, você fica se sentindo culpada porque você acha que foi alguma coisa que você comeu, você tá fazendo alguma coisa errada. E você se sente tão sozinha porque você não tem nem com quem compartilhar isso, que você já sabe que as pessoas vão te julgar. Ai, exagerada, né? Ai, que neura. Para de ser neurótica. Muitas vezes até o nosso marido, né? Nossos pais, nossa mãe, a sogra, eles acabam falando que não tem nada disso. A criança tá bem, não tem alergia. Esquece isso, né? Então a gente se sente sozinha, porque a gente sabe
como mãe, a gente tem esse feeling, esse sentimento de que não tá bem, né? A criança tem alguma coisa aí que precisa ser investigado. E você se sente sozinha porque você não tem nem com quem compartilhar isso, porque as pessoas vão te chamar de louca, de neurótica, de exagerada, né? Então aí vem a solidão materna, você se sente só, sem alguém para poder compartilhar a angústia, sem alguém para poder te direcionar, né? E você sente realmente que ninguém entende o que você tá vivendo, ninguém entende pelo que você tá passando. E você muitas vezes gostaria que aquela pessoa estivesse no seu lugar para ela sentir o que você está sentindo, não é? E muitas vezes você tem medo, né? Você tem medo de começar a fazer as mudanças e não dar certo. Você tem medo porque você sabe que é um esforço que você precisa fazer retirando alimentos que você gostava muito de comer, aquele queijo, aquele creme, aquela lasanha, estrogonofe, né? Aquele gratinadinho, ou aquele ovinho quente, aquele ovinho mexido, né? Um bolinho. Então, você acaba tendo esse medo de começar a retirar e aí a criança não melhora. Você tem medo de começar a agir, você tem muitos receios. Mas no fundo, você sabe que você não quer mais esperar por algo cair nas suas mãos e você resolver isso. Você não quer mais esperar, você precisa agir. Você sabe que você precisa agir, tomar uma atitude para ver seu filho melhorar dos sintomas. Porque foi o que eu falei. É aquele looping, você acorda querendo que o teu filho não tenha reações ou pensando, será que ele vai ter alguma reação hoje? E você vai dormir pensando que você tem a madrugada inteira pela frente, rezando para que o seu filho durma melhor. E eu sei como que é a tua rotina como mãe de alérgico, porque eu passei pela mesma situação que você se encontra hoje. Eu também não saía mais, porque quando ele dormia, a casa inteira tinha que ficar em silêncio, parecia que era um evento, super evento, em que ele não podia acordar, né? Então, quando a criança alérgica realmente dorme, a gente faz de tudo para que ela continue dormindo. Então, eu sei que você muitas vezes se priva de sair, você se priva de passear com eles, com a tua família, você se priva de sair para comer, porque você não pode comer. Então, a tua vida social, ela já não existe mais. Então, você tem muita privação, além da privação do sono, né? Você tem privação social também. E isso te deixa mais sozinha ainda. Então, é um cansaço ao extremo. Você, teu marido, a pessoa que tá te ajudando aí com o teu bebê, chegam a um cansaço extremo que vocês não conseguem mais parar para raciocinar, para ver o que realmente está acontecendo, né, com o teu bebê. O que vocês podem fazer para ele melhorar? Você deve sentir que você é uma fracassada, que você não consegue nem cuidar do teu bebê, que você não pode nem alimentar o teu filho com o teu leite que tá fazendo mal para ele. Cada vez que você vai dar de mamar para ele, você já se sente culpada, porque o teu leite vai fazer mal para ele. Como assim, né? Isso tem que acabar. Esse sentimento de culpa tem que acabar. O teu leite é um leite precioso. A gente só precisa identificar o que tá causando essas reações no teu bebê e retirar eles da tua alimentação. Você não precisa parar de amamentar e você não precisa sentir essa culpa cada vez que ele mama no teu peito, porque é a melhor coisa que ele tá recebendo. Enquanto ele mama, você deve estar pensando, ai, será que eu que causei tudo isso? Coitado do meu filho, mamando meu leite contaminado, não é? Então, você, mãe, que tá tentando aí tirar os alimentos da tua dieta por conta própria, provavelmente você deve estar sentindo muita fraqueza, você deve ter perdido muito peso, muitos quilos aí, que você deve ter emagrecido demais já. Você sente que teu cabelo tá caindo demais, tua pele tá ressecada, você tá cansada. E muitas vezes você não tá suplementando. Infelizmente, a suplementação, ela é muito importante, tá? Nas mães de bebês alérgicos, porque elas têm essa restrição alimentar aí. Então, essa suplementação individualizada, ela é primordial pra gente dar continuidade no processo de melhora dos sintomas de alergia do bebê. Como essa mãe já está em restrição alimentar, essa suplementação ela é baseada nos exames de sangue. Faz o exame, a gente vê o que está faltando e aí eu suplemento elas de forma individualizada.
com todos os nutrientes que ela vai precisar para voltar a ser aquela mulher com energia, disposta, feliz, sem queda de cabelo, possa curtir melhor o filho, possa curtir melhor essa maternidade. Outro acerto que vocês vão ter para vocês conseguirem manter uma alimentação correta é vocês terem esse hábito sempre de ler rótulo, né? Porque aconteceu comigo, tá? Eu consumia um biscoitinho que tinha um amendoinzinho e ele não tinha soja quando eu lia ali na embalagem. E aí eu ia consumia. Aí no outro dia eu fui ler de novo, eles mudaram totalmente a rotulagem. Aquele produto passou a ter soja e aí é por isso que eu percebia que meu bebê estava mais irritado, né? Então assim, tenham esse hábito de sempre dar uma conferida no rótulo, né? Outra informação importante que eu tenho para dar é que quando você vai fazer uma receita, né, e vai substituir os ingredientes, você tem que ter certeza que o ingrediente que você está substituindo, o teu filho também não reage, tá? Por exemplo, um bolo que vai leite, você vai colocar um leite de amêndoas, mas seu filho tem alergia a castanhas, né? Teu filho reage a nuts, então tudo isso a gente precisa avaliar se dá para substituir por isso também, porque eu não te conheço, né? Se eu te conhecer, eu vou conseguir te orientar melhor. Outra coisa, quando a gente substitui a questão do glúten, né, muitas vezes a mãe acaba achando que pode botar aveia. Mas a aveia, ela tem muita contaminação cruzada com glúten, porque eles manipulam a aveia no mesmo maquinário que a farinha de trigo. Então, por isso que a maioria das aveias que você vai comprar aí no supermercado, elas têm ali contém glúten. Pode ir lá olhar hoje, depois que acabar a nossa aula, tá? A aveia que não contém glúten é uma aveia especial, que ela não foi produzida no mesmo maquinário que as outras farinhas de trigo, que é outra farinha de trigo. Então, isso é bem importante nas substituições que você vai fazer das receitas, tá? Outra coisa, o ovo a gente também pode substituir por algumas sementes, tá? Como a chia, como a linhaça, um purezinho de maçã. Mas eu tenho que ter certeza também que teu filho não reage à soja, porque tanto a linhaça como a chia, infelizmente, elas também compartilham maquinário com soja. Então, assim, se você for olhar ali na lista de ingredientes do produto, geralmente os fechados, né, porque o a granel muito pior, depois eu vou falar sobre os produtos a granel, você vai conseguir ler, você vai ver que pode conter soja, tá bom? Os produtos a granel, eles são puro contaminante cruzado aí, porque a pessoa que vai pesar a tua chia, vai pesar a tua linhaça, deve ter pesado algum outro produto aí que tinha soja, que tinha leite de vaca, que tinha ovo. Então, assim, realmente, quem tem alergia alimentar, quem tem um bebezinho que tem alergia alimentar, não pode comprar produtos a granel, porque os produtos a granel, eles têm muita contaminação cruzada aí. Agora que você já sabe quais são as ações que você precisa tomar para eliminar os sintomas de alergia do seu filho, que eu apliquei comigo e que muitas mães que eu atendi também aplicaram e tiveram sucesso, eu quero que você entenda que não tem milagre. Não tem uma fórmula mágica em que você vai conseguir eliminar todos os sintomas. Mas tem um método, tem etapas que você precisa seguir para conseguir eliminar de vez os sintomas alérgicos do seu filho. E isso é feito de forma muito individualizada. Então, você precisa agir, porque senão o tempo vai passar e você vai olhar para trás e você vai ver, ai, meu filho cresceu, eu não aproveitei aqueles momentos em que ele era bebê, que ele era pequenininho, porque ele sofria de alergia, então ele só chorava. Eu não tive nenhum momento assim em que eu pude dizer que ai, foi muito legal, meu bebê não chorou, ele estava sem reações, né? Eu estava sem preocupação, minha cabeça estava livre. Então, assim, se você for olhar para trás, para você não ter esse arrependimento, assim, de não ter aproveitado teu bebê com alegria, com leveza da cabeça, né? De ver teu filho bem, você precisa tomar uma atitude, né? Porque senão você vai olhar para trás, vai ver que teu bebê já cresceu, que aquela fase do bebezinho já passou, e você estava todo dia preocupada, todo dia angustiada com alguma reação do teu filho. Então é importante que você tome uma atitude quanto antes, para você poder aproveitar ao máximo o teu bebezinho, enquanto você pode. Você precisa saber o que fazer, agir com segurança, com firmeza. Não aquela mãe insegura, que não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, tá perdida, tá no escuro. Se você tem informação correta, apoio emocional, profissional, você consegue fazer essas substituições, você consegue fazer as suplementações,
você precisa de uma ajuda, de um suporte. Eu sei que você quer ver o seu bebê se desenvolvendo, crescendo, ganhando peso, mamando bem, sem reações, ele crescendo, se desenvolvendo com todo o potencial que ele tem. Eu sei que depois que tudo isso passar, você vai voltar a sair com teus amigos, com a tua família, vai voltar a comer fora, vai poder ir nos passeios. E você vai virar um exemplo de superação, de que você conseguiu, e vai ser um exemplo para todas as outras mães que estão passando por isso, assim como eu passei. Você pode mudar o futuro do seu filho hoje, melhorando todos os sintomas de alergia dele, melhorando a alergia alimentar que ele apresenta hoje, para que no futuro ele possa ter uma vida tranquila, comendo de tudo, crescendo e se desenvolvendo com saúde. Algumas mães me perguntam sobre um acompanhamento, né? Se eu faço algum acompanhamento. Eu tenho uma mentoria para isso, mas eu vou falar sobre isso mais para frente. Por enquanto, aproveitem esse conteúdo de hoje. Essa mentoria, ela é individualizada. E se você, mãe, não quer mais ver o seu filho sofrendo com sintomas de alergia, como eu sofri com o meu primeiro filho, eu não tive uma pessoa para me acompanhar, para me dizer o que fazer, para mostrar fotos das reações, para me ajudar quando eu precisava, sem precisar esperar 30 dias para a próxima consulta. Eu não tinha uma pessoa que pudesse me responder na hora que meu filho estava com reação, nem ninguém para me ajudar a fazer da forma correta. Eu tive que criar o meu método para me ajudar. E eu ajudei tantas mães com esse meu método. Para você não precisar mais sofrer do jeito que eu sofri com meu primeiro filho. Ver ele chorando, com refluxo, com dor na barriga, com assadura que não melhorava, urticária pelo corpo todo, eu não aguentava mais. As noites mal dormidas, noites em claro, sangue nas fezes, né? As outras mães que eu atendia, o bebê com sangue nas fezes, imagina abrir a fralda do teu filho e ver sangue. Isso é horrível. Ou então um bebê com diarreia que não melhora, ou constipação, tendo que usar laxante para poder evacuar. Onde você viu isso, gente? E se tem uma forma de ajudar essa mãe é aplicando o meu método, onde eu já ajudei tantas mães a estabilizarem e melhorar a alergia do seu filho. E eu vou explicar na aula 3 como que funciona isso. Eu vou falar também a saída para essas mães que estão perdidas e no escuro. Como as mães que eu mostrei na aula 1, como a mãe que eu mostrei na aula 2, que não sabiam o que fazer, estavam no escuro. E estavam desesperadas para ver melhora no filho. Na próxima aula, você vai sair de uma pessoa angustiada, nervosa, ansiosa, confusa e desconfiada para uma pessoa que sabe o que está fazendo. Sabe o caminho correto, o caminho certo a percorrer. Um caminho seguro, uma pessoa que sabe e tem segurança do que fazer para o seu filho melhorar. Você vai aprender na prática o que vai acontecer nessa jornada. Você e sua família vão parar de ficar pulando de profissional em profissional, sem saber um direcionamento. Chega de uma alimentação incorreta, uma alimentação pobre. Chega de ficar cansada, queda de cabelo, perda de peso. Chega de ficar testando o seu filho. Não façam seu filho perder tempo com todos esses testes. E na sexta-feira, agora às 15 horas, eu vou mostrar para vocês o mapa do caminho correto. Vou te mostrar na prática o que você vai fazer para chegar na eliminação desses sintomas. Por enquanto, comenta ali no grupo das mamães super interessadas o que você está achando da aula. Ou as dúvidas que você gostaria de perguntar para mim, que eu vou responder assim que eu conseguir. Então, eu te vejo na sexta-feira, às 15 horas, na nossa aula 3 da jornada, e eu vou te ensinar um mapa do caminho correto. Não perca! Te vejo lá!